Olá, aluno! Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo em mais um aulão para o TJ de Minas Gerais. Nós vamos fazer questões da Consulplan que eu separei com algumas dicas especiais. Claro, não é só fazer a questão, mas dar algumas dicas que vão ser importantes para vocês. Sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e, como eu falei, esse é o nosso segundo aulão de informática para o TJ de Minas Gerais, tá bom? Vamos aí, vamos fazer algumas questões, vamos lá. A questão de número 1 fala assim: na edição de texto, utilizando o Writer, que é o editor de texto que vai cair na nossa prova, né? O Writer do LibreOffice, configuração padrão da suíte, ou seja, do pacote de aplicativos LibreOffice, podem ser utilizados marcadores e numeração, que dão destaque ao texto ou palavras do parágrafo. E também pode-se utilizar para mostrar uma estrutura em tópicos. A opção marcadores e numeração está localizada em um dos menus da barra de menus. Assinale a alternativa correta que apresenta esse menu. Perceba bem, a primeira dica antes de fazer a questão é que na nossa prova vai cair o LibreOffice. O pacote LibreOffice, ele é um pacote, um suite de aplicativos, um pacote de programas que é considerado um software livre. O que é um software livre? É aquele tipo de software que me garante liberdades que eu não encontro em qualquer tipo de programa. Por exemplo, o software livre LibreOffice, eu posso fazer quantas cópias eu quiser desse software, coisa que você não pode fazer, por exemplo, no Word, no Excel, no pacote da Microsoft, E além de livre, vocês não podem esquecer que o LibreOffice, além de ser um software livre, ele é gratuito e é disponibilizado para vocês baixarem na internet. Além de livre, é gratuito e você pode baixar na internet. Outra coisa importante é que esse pacote LibreOffice, ele não foi feito só para Linux. Tem algumas pessoas que pensam que o LibreOffice, por ser um software livre, só se instala ele no Linux. Tá errado. O LibreOffice pode ser instalado no Linux, tem versão para Windows também, inclusive eu estou usando o LibreOffice no Windows aqui, e também tem versão para o sistema operacional macOS X, que é o sistema operacional dos computadores da Apple. Tudo bem? O MacBook, por exemplo, usa o macOS X e lá pode ser instalado também o LibreOffice. Então fica essa dica importante aí antes de fazer a questão. Só que a questão, ela é muito, vamos dizer assim, uma questão muito prática, E eu percebi isso muito aí na banca Consulplan, que ela cobra muito os acessos das ferramentas. Então já vai uma dica importante. Use a ferramenta LibreOffice, o Writer, que é o editor de texto. Use a ferramenta LibreOffice Calc, que é o programa de planilha eletrônica, para que vocês saibam a localização da ferramenta, porque isso aí com certeza vai ser uma questão da prova. Então vamos lá, voltando na questão, ele pergunta o seguinte: em qual menu tem a opção marcador e numeração? Marcador e numeração. Vamos lá. Voltando aqui na tela, nós estamos aqui no LibreOffice Writer, beleza? Aqui é o LibreOffice Writer. E caso eu queira colocar marcadores e numeração, nós temos esses botões aqui, Esse aqui é o marcador e esse aqui é o numeração. Porém, se eu for nos menus, eu vou vir aqui, formatar. Aí vai ter aqui, marcadores e numeração. Tá vendo? Formatar marcadores e numeração. Então, sempre que falar de marcadores e numeração, vocês vão encontrar marcadores e numeração no menu Formatar, letra C. Veja bem, gente, em cima dessa informação, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Preste atenção. Na prova, há uma tendência enorme da Consulplan cobrar os menus. E, antigamente, quando a gente usava o Word, 2003, não é 13, 2003, nós tínhamos uma aparência do Word muito parecida com o Writer. Então olha ali, olha na tela. Essa aparência do Writer aqui, ela é uma cópia fiel aqui dos menus, só dos menus, tá? É uma cópia fiel dos menus quando era o Word 2003. Porque a partir do Word 2007, veio uma roupagem, uma aparência diferente, que é essa aparência aqui que vocês conhecem hoje, Olha a aparência, do Word. Desde a versão 2007, o Word trouxe
essa aparência que vocês vão ver agora. Ó. Essa aparência diferenciada, né? Que tem página inicial, tem layout da página, né? Tem uma aparência diferente. Bora, filho, abre. Que demora é essa? Então o Word, deixa eu te explicar um negócio. A partir da versão 2007, ele veio com a aparência nova. Mas o Word 2003, ele tinha essa aparência que vocês estão vendo aí do LibreOffice, tudo bem? Ele tinha essa aparência que vocês estão vendo, menu arquivo, menu editar, e agora ele tem a aparência nova, que é essa aparência que vocês estão vendo aí agora. Ó. Tá vendo? Ó, esse programa aí que vocês estão vendo aí agora. Com base nisso, a banca ela pode simplesmente entender o seguinte. A banca pode entender que você lembra daquela versão antiga e acha que é a mesma coisa. E aí, errar a questão. Então veja bem, vou te dar 2 dicas importantes para não errar a questão se cair essa questão na prova. Presta atenção, se eu quiser mudar a fonte, quero mudar a fonte de uma palavra, no Word antigo, para você mudar a fonte, você ia no formatar fonte. Então, a banca pode te induzir pensando que é a mesma coisa, formatar a fonte para mudar a fonte, a letra, e não é. Dá uma olhadinha lá. Se eu quiser mudar a fonte, se cair essa opção na prova, quero mudar a fonte de uma palavra, então tem uma palavra aqui, vamos lá, Tribunal de Justiça. Eu quero mudar as fontes de Tribunal da Justiça, eu seleciono e vou no formatar, só que não é formatar fonte, é formatar caractere. Tá vendo aqui, ó? Formatar caractere se você quiser mudar as configurações da fonte. Então, se cair na prova lá, mudar as configurações da fonte, como tamanho, tipo da fonte, cor da fonte, formatar caractere, tá? Não é formatar fonte. Outra coisa que também pode cair é o seguinte, no Word antigo, no Word 2003, se você quisesse configurar margem, né, você quisesse colocar o tamanho do papel, configurar as margens, você ia no menu arquivo, configurar página. A banca Consulpan pode achar que você pense que é a mesma coisa da versão do Word e vá no mesmo local. Configurar página no Writer não é menu arquivo configurar página. Se cair na prova, vamos lá. Se cair na prova para configurar página, margem, tamanho do papel, você vai marcar na resposta formatar página. Formatar página, aqui ó, formatar página é o lugar que você faz o quê? A configuração do tamanho do papel, a orientação do tamanho, se é retrato, se é paisagem, tudo bem? Definir as margens, então não é menu arquivo configurar página, é formatar página caso caia essa questão na tua prova, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 2. Ficou uma dica em cima da questão aí, que é o nosso objetivo da aula de hoje, tá bom? Dar algumas dicas em cima das questões. No aplicativo de planilha eletrônica do LibreOffice, ou seja, o Calc, que é o programa equivalente ao Excel que vocês conhecem, assim como outros aplicativos dessa suíte, desse pacote, são utilizadas barras onde estão localizados diversos comandos e funções. No Calc, uma dessas barras possui o nome e tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, à esquerda, ao centro, à direita, justificado, entre outros comandos. E ele quer saber o nome dessa tal barra que tem essas ferramentas aí. Vamos voltar lá no programa, vamos lá no Calc. O Calc, gente, vocês têm que saber os nomes das barras aí. A Consulplan espera que você vá para a prova sabendo os nomes das barras. Vamos lá, presta atenção. Olha aqui. Essa barra aqui em cima a gente chama de barra de título. Barra de título porque tem o nome do programa, o título do arquivo e o nome do programa, ó, LibreOffice Calc. Então essa barra aqui em cima é chamada de barra de título. Essa barra aqui é a barra de menus. Menu arquivo, menu editar, menu exibir, né? Isso aqui é a barra de menus. Essa barra aqui, que tem aqui, é a barra de ferramentas, tá vendo? Essa aqui é a barra de ferramentas. Tá vendo? Isso aqui tudo é barra de ferramenta. E essa barra aqui que ele coloca o negrito, itálico e sublinhado é chamada de barra de objetos. Tá? Então aqui são vários objetos que vocês encontram aqui. Eles chamam de barra de objetos, que no Word é chamado de barra de formatação. Tá? Barra de formatação. Aqui a gente chama de barra de objetos. Essa barra aqui embaixo, que tem aqui o nome da planilha, e quando eu seleciono as células aqui, ó, aparece quantas células selecionou. Essa barra aqui embaixo, que tem planilha 1, 6 linhas, essa barra é chamada de barra de status.
porque traz o status das operações que eu estou fazendo. Eu selecionei 6 linhas e uma coluna, né? E aqui está o status da atividade que eu estou fazendo, é a barra de status do programa. Essa barra aqui em cima, ó, gente, que tem o lugar de digitar a fórmula, não é barra de fórmulas. Vocês estão acostumados no Excel chamar de barra de fórmulas, aqui é linha de entrada, tá? Então, linha de entrada, não esqueça disso, tá? Voltando para a questão, ele quer saber o lugar que fica os alinhamentos e tudo mais. Aí a galera, a maioria das pessoas procuraram o quê? Procurar barra de formatação, que no Word é chamado de barra de formatação, Excel é barra de formatação, e não é. Não é barra de fórmulas, né? Não é barra de status, tudo bem? Não é barra de funções, é a barra de objetos, é a letra B, tudo bem? Não esquecer que a barra de fórmulas no LibreOffice, né, Calc, não é chamado mais de barra de fórmulas. O lugar que aparece a fórmula ali no Calc é chamado de linha de entrada, tá? Então, foque nisso, linha de entrada. E a barra de status é aquela barra inferior, né, que fica lá embaixo no programa, tá? Não esqueça disso. Vamos para a próxima questão. Antes de fazer a próxima questão, vamos falar um pouquinho com a galera que está no chat aqui participando, né? Beleza, galera. Vamos lá. O Gentil está aí, boa noite, Gentil, acabou de entrar aí no chat. Adriana, Nicolas, Rainara, Marcos Lopes, galera toda participando aí do nosso aulão do TJ de Minas, né? Só questões da Consulplan, a Consulplan é chatíssima. Késia, Nicolas participando aí, Rosângela, Rio de Janeiro, Kátia, abraço aí pra vocês, São Luís do Maranhão, a galera de Minas tá em peso aí, não tá, gente? Quem é de Minas? Fala aí o estado de vocês aí. Vamos colocar o estado que vocês estão participando. Não se inscreveu no canal do Estúdio Aulas, se inscreve no canal do Estúdio Aulas, né? Se inscreve aí o canal do Estúdio Aulas. Se não deu um like aí, se estiver gostando da aula, tem um polegarzinho aí pra vocês darem um like. É isso aí, galera. Top de linha vocês aí que estão participando. Estou aqui acordado acordado não, né? Acordado desde 6 horas da manhã. Mas eu estou aqui no Estúdio Aulas desde 10 horas da manhã até agora. Tivemos um aulão à tarde pro TRE de Minas, não, TRE da Bahia, né? E estou aqui desde as 10 horas da manhã esperando aí, fazendo material também, trabalhando aqui para fazer esse aulão para vocês. E agradeço a presença de todos aí. A galera de Minas Gerais está em peso, claro, TJ de Minas, a galera de Recife também. É isso aí, galera. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos lá. Fabiola aí de Bom Sucesso, abraço para você. Tavani de Minas Gerais, BH. Rainara de São Paulo. É isso aí. Vamos lá. Questão número 3 fala o seguinte. No Internet Explorer 9... possui um modo integrado para você acessar, monitorar, interagir com arquivos e baixar. Aí ele fala que tem o gerenciador de downloads, que vai mostrar o que o gerenciador de downloads? Vai mostrar exatamente os arquivos que vocês baixaram na internet. Se você baixar uma apostila, baixar um PDF, baixar um programa, fica na tela de gerenciador de downloads. Esta lista de arquivos baixados na internet permite manter o controle dos downloads por meio de informações para cada arquivo. São informações do arquivo baixado, o quê? Exceto o quê? Vamos lá. Presta atenção, uma dica já de cara para vocês é que vocês têm que tomar cuidado com essas duas teclas aqui, ó. Ctrl H e Ctrl J. Elas se parecem muito na prova. Ctrl H é o histórico de acessos, tá? O histórico de acesso. Vai mostrar uma lista com endereços dos sites que vocês visitaram. Né? Então, quando eu vejo o histórico, eu vejo qual o endereço dos sites que vocês visitaram. E Ctrl J também é o histórico, só que não é o histórico de acesso, né? O Ctrl J é o histórico de downloads. É exatamente ele que vai mostrar o gerenciador, né? É o histórico de downloads. É ele que vai mostrar o gerenciador de downloads. Beleza? Olha essa questão aí. Questão chatinha. Quais desses itens aí, ó? Extensão e nome, localização do computador, endereço do site de origem, permissão de acesso ao arquivo. Quais desses itens não estão presentes no gerenciador de downloads? Vamos lá. Qual desses itens não está presente no gerenciador de downloads? Vamos aqui no Internet Explorer. Quando eu dou um Ctrl J,
né? Olha lá, vocês estão vendo que é ao vivo, hein? Olha lá, ao vivão, ó. Lula é condenado, né? 9 anos aí. Olha lá, Ctrl J. Olha lá. Ctrl J, apareceu aqui o histórico de downloads, ó. Tem o nome do arquivo, o local que ele está armazenado, tá vendo, ó? Tem várias outras opções aqui também, ó. Beleza? Então, as informações que aparecem, o nome do arquivo, né? O local que ele está armazenado, beleza? Então, aqui aparece o gerenciador de downloads. Daquela lista, então, vamos dar uma olhadinha. Daquela lista, a extensão e o nome do arquivo aparece, porque se aparecesse o arquivo ali é porque não tinha nenhum que foi baixado, ninguém baixa nada aqui no Estúdio Aulas, então não apareceu a extensão lá, mas quando tiver lá o PDF baixado, vai ter o nome do arquivo e a extensão. Vai mostrar em qual lugar está localizado no computador? Sim, naturalmente os arquivos baixados ficam numa pasta chamada de downloads, né? Então, naturalmente, vai aparecer lá. O padrão é que fique todo o arquivo baixado na pasta Downloads. Mas quando você vai baixar um arquivo, você pode escolher um lugar diferente, né? Você pode escolher um lugar diferente para armazenar. E ali vai aparecer a localização que está o arquivo. O endereço do site de origem também vai aparecer juntamente com o arquivo, tudo bem? Agora, a permissão de acesso ao arquivo não aparece. Tá? Então, quando tiver ali um arquivo, vai aparecer o endereço do site que ele estava antes de você baixar, o nome dele e a extensão e a localização que ele está no computador, em qual pasta ele está armazenado. Permissão de acesso de arquivo não tem, então a resposta é a letra D. Beleza? Questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Malware são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas. Malware é um programa malicioso, né? Um programa que prejudica. E atividades maliciosas no computador. O worm é um dos tipos de malware, um tipo de programa malicioso que se propaga automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Quanto a um ataque desta natureza, assinale a alternativa incorreta. Então essa questão deixa claro o conceito de malware. Malware são programas maliciosos, programas que foram projetados para prejudicar o usuário ou o computador do usuário. E ele ainda, a Consulplan, ela ainda dá o conceito de worm. O worm são programas que se multiplicam, né, que se propagam de um computador para outro usando vulnerabilidades, usando as falhas de programas, as falhas de sistema, que é o conceito de worm mesmo. Só que a questão, ela não queria isso de vocês. Ela quer sempre aquilo que eu falo, o diferencial. E qual é o diferencial? Você saber o que é um worm e saber comparar o worm com outro programa malicioso, que é o vírus. Então vamos lá, vamos fazer uma tabelinha. Vamos lá. Para vocês diferenciarem esses dois programas aqui, vocês têm que saber o que é chave dos dois. Ó. Nós temos o vírus e nós temos os worms. São dois tipos de programa malicioso aí. Existem muito mais. A gente só está fazendo a questão. Existem os vírus e os worms. Qual dos dois se multiplica? Qual dos dois se multiplica? Coloca aí. Quem vocês acham que se multiplica aí? Quem você acha que se propaga? Vai colocando aí. Vamos participar no chat aí. Quem vocês acham aí que se multiplica? O vírus ou o worm? Qual dos dois se multiplica? Vai participando aí do chat. Vamos lá, vamos ver quem vai participar aí do chat. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem um delayzinho, né? Tem um tempo aqui para eu conseguir ver no retorno aqui. Tem um delayzinho. Vamos lá. E aí? Vamos lá, vamos participar, galera. Qual se multiplica e qual não se multiplica? Vamos lá, vamos participar. A galera tá participando. Ana falou vírus, Kátia falou vírus. Quem mais? Vamos participar. Participa aí do chat. Adriana falou vírus, Renata falou vírus também, Geraldo Magela falou worms. Qual desses dois programas maliciosos se multiplica? A resposta é a seguinte, os dois podem se multiplicar. Os dois são programas maliciosos que podem se propagar, se multiplicar. A diferença está exatamente como eles fazem essa multiplicação, essa propagação. Dá uma olhadinha na tela, dá uma olhadinha lá. Vamos começar pelo vírus. O vírus, ele é um programa que infecta. Sempre que falar um programa que infecta, vocês vão ter na prova também essa palavra-chave aqui, ó, se torna parte. É um programa que infecta outro programa. É um programa que infecta arquivos. Por isso que o nome é chamado de vírus, porque ele parece muito com vírus orgânico, biológico. Ele infecta, ele se torna parte, por isso que é vírus. E ele necessita
necessita de um arquivo hospedeiro, tá? Por isso que o vírus infecta. Olha aqui, olha como é que funciona um vírus. O arquivo está aqui. O arquivo está infectado com um vírus. Está aqui o vírus aqui dentro, infectando o arquivo, se tornando parte do arquivo. Quando você executa esse arquivo, porque para o vírus se propagar, para o vírus se multiplicar, é necessário que o usuário execute o arquivo infectado. Aí, quando você executar esse arquivo, ele faz o quê? O vírus se propaga para outro arquivo. Então, você vai lembrar que o vírus se propaga de arquivo para arquivo, se tornando parte desse outro arquivo, infectando, e necessita da execução do usuário para tal finalidade. Os worms não infectam. Olha aí, os worms não infectam. Os worms não se tornam parte. Não necessita de hospedeiro. Não necessita de hospedeiro. O worm, ele é o próprio arquivo. Ele não precisa de um hospedeiro. Ele não está dentro dos arquivos nem dentro dos programas. Ele não infecta. Os worms, tão conhecidos como os vermes da internet, eles se multiplicam de computador para computador. Ele se multiplica de computador para computador, não de arquivo para arquivo, porque ele não infecta, mas de computador para computador, usando falhas de programas e falhas de sistema, exatamente como um verme. O que acontece quando um menino está com verme? A barriga dele cresce. Por que a barriga dele cresce? Porque os worms lá dentro da barriga estão se multiplicando, porque os vermes estão se multiplicando. E por que no menino é mais fácil os vermes se multiplicarem? Porque o sistema imunológico da criança é falho, tem vulnerabilidades. Então você vai lembrar disso, os worms se multiplicam porque tem falhas em programas, falhas em sistemas. Ele precisa ser executado pelo usuário? Não precisa ser executado, ele se multiplica automaticamente através dessas falhas, tá? E essa multiplicação causa o que na rede? Causa lentidão na rede, causa lentidão, causa um excesso de tráfego de dados, um monte de worm se multiplicando, deixando as redes lentas, tá? Então, olha aí, essas duas características aí desses programas, né, essas duas não, na verdade, 3 características de cada programa, faz com que a gente consiga resolver a questão facilmente. Vamos lá, olha a questão, os dois se multiplicam então, olha lá. Ele quer o que não é o worm aí, o que não é, que é incorreto quando tem um worm. Vamos lá. A questão diz o seguinte. Veja, faz a inclusão de si mesmo em outros programas ou arquivos. O worm, ele faz a inclusão dele mesmo em programas e arquivos? O worm fica aqui incluso dentro de programas e arquivos? Não. Então, esse item aqui já é o nosso incorreto. O worm não infecta, ele não se inclui dentro de arquivos, ele não se inclui dentro de programas. Quem faz isso é o vírus, não é o worm. Então, a resposta é a letra A. Olha lá, necessita identificar os computadores-alvo para os quais tentará se copiar. Claro, ele para se copiar em uma rede de um computador para o outro, ele tem que identificar o outro computador, porque senão não tem como copiar. Na propagação pode afetar o desempenho da rede, deixando lenta. Explora as vulnerabilidades existentes em programas alvos do computador, ou seja, explora as vulnerabilidades de programas para se multiplicar para outros programas e arquivos. Então, a nossa questão aí é a letra A. Beleza? Vamos para a questão de número 5. Para fazer a questão de número 5, né? Vamos participar aí, galera. Estão muito caladinhos. Para fazer a questão de número 5, em uma planilha eletrônica, você tem que saber o que é uma referência absoluta e relativa, tá? Então você tem que saber o que é uma referência em uma planilha, tanto no Excel quanto no Calc, isso não muda nada, porque na nossa prova vai cair o Calc, né? Você tem que saber o que é uma referência absoluta e uma referência relativa. Então ele fala assim, em uma planilha eletrônica, uma referência é a notação utilizada para identificar a célula. Referência é o endereço da célula, A1, B1, B2, isso é uma referência. Sendo composta de uma letra e um número, que podem ser absolutas, relativas ou mistas. Analise o esquema das células da planilha a seguir. Então, o que ele falou, eu vou te falar aqui agora. Ó. Olha o que ele acabou de falar. Que as referências, vamos lá. Que as referências, os endereços, olha lá, os endereços podem ser
relativos, uma referência relativa, uma referência absoluta e uma referência também pode ser o quê? Mista. Ele falou isso, tá? Eu estou só traduzindo o que ele falou. A relativa é uma referência assim, ó, A4, sem cifrão. A referência absoluta é uma referência que tem cifrão tanto na coluna, que é a letra, quanto a linha, que é o número. Então isso aqui é uma referência relativa, isso aqui é uma referência absoluta. E a mista, daqui a pouco eu falo para vocês, que é a mistura das duas. A relativa é uma referência que muda. Você vai lembrar assim, é uma referência que muda. E a absoluta é uma referência que não muda. Aí você fala, o que quer dizer muda e não muda, professor? Quer dizer o seguinte, quando tem uma fórmula no Calc, no LibreOffice Calc, e você copia essa fórmula para uma outra célula, quando a referência é relativa, ela muda. E quando ela é absoluta, ela não muda. Então você tem que focar nessa ideia aqui, ó. Se você tem coluna A, coluna B, presta atenção, coluna A, coluna B. Aí aqui tem coluna linha 1, linha 2, linha 3. Aí você tem uma referência aqui relativa. Vamos botar aqui uma referência assim, ó, relativa, B7. Se você copia essa fórmula que tem referência relativa, uma célula para baixo, então você vai copiar ela aqui para a linha de baixo, pode ser arrastando esse quadradinho que a gente chama de alça de preenchimento, ou pode ser copiando e colando, mas quando você copiar uma linha para baixo, esse B7 ele vai virar B8, porque ele vai mudar. A referência relativa ela muda quando você copia a fórmula. Então o B7 vai virar B8, e quando copiar mais uma linha para baixo vai virar B9. A mesma coisa acontece quando você copia uma coluna para o lado, porque aqui mudou só a linha, perceba, ó, 7 virou 8, virou 9. Por que não mudou a letra aqui? Porque eu não saí da coluna. Agora, quando eu copio para a coluna ao lado, copiei para a coluna ao lado, ó, aí eu estou deslocando uma coluna, esse B vai virar C e esse 7 continua 7 porque eu não saí da linha. Então, o esquema é o seguinte, a referência relativa muda de acordo com a cópia. Então, se eu copiei de uma linha para outra, eu vou mudar uma linha na referência. Se eu copiei duas linhas para baixo, eu vou mudar duas linhas na minha referência. Se eu copiar uma coluna para o lado, eu vou mudar uma coluna na minha referência. Então, a referência relativa, ela muda de acordo com o deslocamento da cópia. De acordo com o deslocamento da cópia, tá? E a referência absoluta, professor? A referência absoluta, ela não muda. Dá uma olhadinha lá. A referência absoluta, ela não muda. Se você tem, vamos lá, se você tem uma referência absoluta, ela não vai mudar. Então vamos lá, vamos dizer aqui que eu tenho aqui cifrão B7. Ó. Aqui está absoluto, ó, tá absoluto tanto a coluna quanto a linha. Tá vendo? O cifrão está com B e o 7 está com cifrão também. O cifrão está com B. O B está com cifrão e o 7 também está com cifrão. Então quer dizer que não vai mudar nem linha nem coluna. Se eu pegar isso aqui e copiar uma linha para baixo, ó, continua cifrão B, cifrão 7. Está travando a célula. Tem gente que fala, está travando a célula. Trava a célula, fulano, trava a célula, põe dólar é colocar o cifrão. Já vi gente falando isso no banco. Ó. Põe dólar. Trava a célula. Não. Você vai virar para a pessoa, não é trava-célula, fulano. Não é põe dólar, fulano. É referência absoluta. Referência absoluta. Beleza? Então vamos lá. A absoluta não muda e a relativa muda. E a mista? A mista, parte muda e parte não muda. Como é que você vai saber? Se tiver na prova assim, ó, A4, ou então tiver assim na prova A4, perceba, você vai analisar assim, o cifrão está antes do A. Se o cifrão está imediatamente antes do A, é a coluna que está absoluta. Então, quando eu copiar, ela não muda. A linha não tem cifrão, então a linha está relativa, a linha mudaria. Coluna absoluta, linha relativa, referência mista. Aqui o cifrão está imediatamente antes do 4. Então, aqui a linha está absoluta. A coluna não tem cifrão. Se não tem cifrão na letra A, a coluna está relativa. Coluna relativa, linha absoluta, referência mista. Tá? Então, referência mista é isso. Mistura. Vamos lá? Então, com essas informações, a gente já consegue responder a questão
fazendo uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Quando essa questão cair na prova, né? Quando essa questão cair na prova, você tem que fazer exatamente o quê? Vamos lá. A fórmula está aqui, ó. Olha lá, a fórmula está no C4. Ele falou, ó, ao copiar a fórmula que está no C4 para o C5, tem a seguinte fórmula. Ele quer saber como é que vai ficar essa fórmula aqui, quando copiar ela aqui do C4 para o C5. Eu costumo fazer assim, ó. No C4 eu tenho qual fórmula? A fórmula é essa. Olha aí, a fórmula é essa. Quando eu copiar ela para o C5, como é que vai ficar essa fórmula? Vamos lá, só analisar. De C para C, não mudou nada na coluna, ó, 0 coluna. De 4 para 5, mudou uma linha. Então, quando eu copio do C4 para o C5, não mudo nada na coluna, 0 colunas, porque eu não saí da coluna C. E de 4 para 5, eu mudo apenas uma linha. Se fosse C4 para D8, C4 para D8 mudaria uma coluna, porque eu estou mudando de C para D. E 4 para 8 mudariam 4 linhas, porque eu estou mudando do 4 para 8. Mas aqui, ó, de C para C, 0 colunas. De 4 para 5, uma linha. Então, é isso aqui, ó, que é o resumo do que eu vou mudar na minha fórmula. Então, esse B continua B, porque 0 colunas, lá está dizendo que não vou mudar nada na coluna. O 4, uma linha vai virar 5. Esse B não tem nada aqui, não tem nada aqui absoluto no B, tá vendo? No B não tem nada absoluto, mas aqui também está dizendo que é para ficar com 0 colunas, para não mudar nada na coluna, então continua B. E agora é o que você vai analisar. Esse cifrão no 1 está dizendo o que para você? Que não pode mudar o 1, que o 1 é absoluto. Então o 1 continua aqui. Então só para deixar claro, B continuou B por quê? Porque está relativo? Não. B continuou B porque aqui está dizendo que não é para mudar nada, porque quando saiu do C para o C não muda nada. Então 0 colunas. O 4 virou 5 por quê? Porque ele é relativo e eu acrescentei uma linha, porque no meu resumo está dizendo que é para mudar uma linha, de 4 virou 5. B aqui continuou B, porque aqui está 0 colunas, e o 1 continuou 1, porque está como referência absoluta. Então, B5 vezes B1, V5 vezes B1 é a nossa resposta. Essa aqui é a nossa resposta, a letra D de dado. Isso é uma referência relativa e uma referência absoluta. Referência relativa e uma referência absoluta. É isso aí que vocês têm que saber, tá bom? Então, claro que existem muitas formas de serem cobradas isso aí. Eu recomendo para vocês que vocês procurem aí no YouTube, no canal do Estúdio Aulas, os Megamentes. Os Megamentes estão aí, né? Dentro do canal do Estúdio Aulas está assim, os Megamentes Informática, que eu falo só sobre referência relativa e absoluta. Se você assistir esse vídeo de referência relativa e absoluta, os Megamentes, você vai ficar expert. Se qualquer questão que cair disso aí, você vai saber responder. Tudo bem? Então procura aí os Megamentes. Vamos para a próxima questão. Vamos ver quem está participando aí. Vamos lá. Concurseiro Netflix. Ei, concurseiro Netflix. Aula de quê? Aula de informática para o TJ de Minas, concurseiro Netflix. Nicolas, abraço aí para você, Nicolas, Rafael, Ricardo, KLN, tem tanta gente, Rafael Silva, vamos ver mais aqui, Gu Gamer, Rafael, Andressa Cavalcante, é isso aí, galera, vamos participar, Não se inscreveu no canal, tem aí a opção para se inscrever, e não esquece também de compartilhar esse vídeo aí, compartilhar o conhecimento, sempre é bom, né? Isso aí não faz mal pra gente não, tá bom? Vamos lá. Questão de número 6. Em uma determinada empresa, o colaborador utiliza, o navegador Internet Explorer 11 na sua configuração padrão idioma português para realizar acessos na internet. Foi solicitado ao técnico de informática da empresa que seja excluído o histórico de navegação do computador. É correto afirmar que as teclas de atalho utilizadas para realizar esse procedimento são tais teclas. Vocês estão percebendo que a Consulplan está cobrando muita tecla de atalho dos navegadores? Estão percebendo, né? Então vai um resuminho aí para você, vamos lá. Olha o resuminho massa para você aqui de teclas de atalho usadas nos navegadores. Ó, quando a gente abre várias páginas no navegador, os navegadores naturalmente vão usar guias, né? Também conhecido como abas.
Então aqui eu vou ter o site do UOL em uma aba, o site do Terra em uma aba e o site do Globo.com em uma outra aba. Globo.com em uma outra aba. Então eu estou usando esses 3 sites, então cada site está ocupando uma aba diferente. Existe uma tecla que vai cair na tua prova, se cair tecla de atalho de navegador, que é para criar uma nova aba, uma nova guia. Nova guia, nova aba. A tecla é Ctrl mais T, tá? Então, Ctrl T, nova guia, nova aba. Tudo bem? Não esqueça disso. Para sair de uma aba para outra, para passar de uma aba para outra, a tecla é Ctrl mais Tab. Toma muito cuidado para não achar que é Alt Tab. Alt Tab é alternar entre janelas. Ctrl Tab é alternar entre guias, tá? Entre guias é Ctrl Tab. Uma galera vai marcar Alt Tab. Não, Alt Tab é alternar entre janelas. Beleza? Não esquecer que para fechar uma guia, pode ser Ctrl mais W para fechar uma guia e também pode ser Ctrl mais F4 para fechar uma guia. Não é fechar a janela inteira. Fechar uma guia. Fechar uma guia, Ctrl W ou Ctrl F4 para fechar a guia. Tá bom? Essas teclas podem cair na prova. E aí, para responder a questão, não esquecer que Ctrl H é para ver o histórico, né? Para ver o histórico de acesso. Não é para apagar o histórico, é para assistir, ó. Visualizar o histórico de navegação. E Ctrl J, como a gente já viu, é o histórico de downloads, né? O histórico de downloads da página. Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá para a questão. Ele quer apagar o histórico. Para apagar o histórico, gente, a tecla é essa aqui, ó. Ctrl Shift Delete. Ctrl Shift Delete é fácil lembrar por causa desse delete aqui, é para excluir o histórico de navegação. Ctrl Shift Delete, ele exclui o histórico de navegação. Então a resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Mas vamos lá. Me perguntaram esses atalhos são de quais navegadores? Dos 3, tá, gente? Esses atalhos que eu passei, Internet Explorer, que hoje é chamado de Microsoft Edge, nós temos no Google Chrome e no Firefox. Esses atalhos que eu mostrei aí, todos eles são comuns nos 3 navegadores, tá bom? Firefox, Mozilla Firefox, Internet Explorer e Google Chrome, beleza? Abraço aí, Jeane, abraço aí, Adalberto. Vamos lá, Lucas Costa de Brasília também está presente aí. Beleza, vamos para a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão fala do LibreOffice Calc de novo. Vamos lá. Considere a planilha produzida no LibreOffice Calc, beleza? E de acordo com essas informações apresentadas, marque V para as alternativas verdadeira e F para falso. Já tem outra pergunta ali, a Rainara perguntou se muda uma fórmula do Excel para o Calc. Cara, existem algumas modificações, mas não nas fórmulas, tá? Existem algumas diferenças do Calc para o Excel, mas não nas fórmulas. Existem algumas fórmulas muito complexas que podem mudar, que existem mais fórmulas no Excel do que no Calc. Mas essas diferenças não são relevantes nesse momento, tá? As funções que nós aprendemos aqui, eu vou te garantir uma coisa, vamos lá. Eu vou te garantir uma coisa, todas as funções que nós estamos aprendendo aqui e que os alunos estão aprendendo no curso de informática para o TRE de Minas e até mesmo no pacote do TRE de Minas, as fórmulas são as mesmas para o Calc e para o Excel. Só que eu não vou te garantir que todas as fórmulas do Excel são iguais às do Calc, até mesmo porque existem alguns do Excel que não servem para o Calc. Mas eu estou te garantindo que as que a gente está falando aqui servem tanto para o Excel quanto para o Calc. Para o TJ de Minas vai cair Calc. Vamos lá, volta lá. Então essa questão fala do Calc. Aí fala assim, de acordo com as informações, marque V ou F. Então ele vai me dar um monte de fórmula. Ó. Todas essas fórmulas aí servem para Excel e para o Calc? Sim, todas. Vamos lá. A única observação importante é que no Calc é obrigatório colocar acento nas funções. No Excel não é obrigatório colocar acento. Ele faz sem acento ou com acento. No Calc é obrigatório colocar acento. Se tu não colocar acento, vai dar erro. Tudo bem? Vamos lá. Ele diz o quê? Na questão, no primeiro item. Se na célula A7 for aplicada a fórmula soma de B4 até E4, o resultado será 210. Então vamos lá. Soma de B4 até, vamos voltar lá, E4.
não esquecer o seguinte, que sempre que tiver esses dois pontos aqui, significa até, que é incluir o intervalo dos valores. Então, eu vou pegar do B4 até o E4, o intervalo dos valores. Então, ó, B4 tá aqui, até, vamos lá, aqui tá errado, B4 até 4. Então, olha lá, para lá, B4 até 4. É um intervalo horizontal, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos esses valores. Somar B4 até 4 é somar B4, C4, D4 e E4. Então, aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 10. Então, eu vou somar todos, vai dar 360. Então, a soma de B4 até E4, que é a soma de todos esses valores que eu grifei aqui, ó, que eu fiz um retângulo, é um intervalo horizontal, deu 360. E na questão lá, ele falou que o resultado é 210. Então, esse aqui tem que estar falso. Tá? No A7, você colocar B4 até E4, a soma vai dar, vamos voltar lá, 360. Beleza? Beleza? Tranquilo? Daria 210, em qual situação que daria 210, galera? Daria 210 se fosse assim, ó. Soma B4 e E4. Olha aqui. Esse ponto e vírgula já não é intervalo, esse ponto e vírgula é E. Somar B4 e E4. Aí daria soma do B4, que é 200, e o E4, que é 10, daria 210. Então, essa aqui daria 210, porque é a B4 e E4. Então, somaria o 200 e o 10, daria 210. Só que ele não pediu isso, ele pediu B4 até E4. Então, o primeiro item, vamos voltar lá, o primeiro item está falso. Tudo bem? Está falso. Vamos para o segundo item. Para obter a média dos valores do ano de 2003, pode inserir na fórmula igual média de D2 até D6, na célula B7. Então, ele quer a média do ano de 2003. Então, ele está falando que eu posso usar a função média de D2 até D6. Então, eu vou pegar no B7, ó, eu quero a média de qual ano? Vamos voltar lá? Média do ano de 2003, tá? Vamos lá. Para achar a média de 2003, deixa eu apagar aqui a tela. Vocês estão olhando a tabela. Olha a tabela. Essa questão a VUNESP queria que você analisasse a planilha. Analisa a planilha e se eu quiser achar a média do ano de 2003, a função para achar a média aritmética do ano de 2003 seria essa. A função média, para pegar o ano de 2003, ó, eu ia pegar esses valores aqui, ó, só do ano de 2003, ó, de todos os países, ó, Argentina, Brasil. Então, eu ia pegar do D2 até o D6. Olha aí, D2 até D6, para encontrar a média do ano de 2003. Ele falou isso, D2 até D6? Falou, olha lá, D2 até D6. Então, a resposta aqui está verdadeira. Do ano de 2003, ó, D2 até D6, vai achar a média aritmética, ele vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. Então, esse item está correto, foi uma questão mais de análise da planilha. Beleza? Vamos para o próximo item. Próximo item. Vamos lá. Se na célula C7 foi inserida a fórmula máximo B5, D5, C6 e D6, o resultado será 800. Vamos lá, a função é essa, ó, máximo, vamos voltar lá, B5 e D5, B5 e D5, e, vamos voltar lá, EC6 e D6, EC6 e D6. Qual é o resultado dessa função? Aqui está pedindo para encontrar o maior valor. O maior valor. Se fosse mínimo, seria o menor valor. O maior valor entre todos os valores que estão aqui. Quem vai entrar? B5 e D5, EC6 e D6. Olha aí como é que eu leio. B5 e D5, EC6 e D6. B5 é, olha lá, B5 é 100. D5 é 400. Vai olhando lá, coluna D, linha 5. Ó. Coluna C, linha 6, D6 é 540. C6, né? C6, 540. E D6 é o que lá? 480. Então, perceba, B5, vamos lá, B5 tá aqui, ó, 100, tá aqui. D5 tá aqui, 400 tá aqui. C6
C6 está aqui 540, 540 está aqui, D6, 480. D6, 480. Desses valores aí, quem é o maior? Fala aí pra mim. Quem é o maior, gente? Claro! Claro! Já responderam aí. Qual é o maior? Claro que é o 540. Então, o máximo vai encontrar o maior valor dentre todos. E o maior valor é o 540. Voltando lá, ele diz que se inserir a função vai dar 800. 800 nem está dentro dos valores. Ó. Olha lá, 800 nem dentro dos valores. Tá. Nem na tabela existe 800. Ó. Não existe 800 nem na tabela. Tá? Então, o mínimo é para encontrar o menor. Máximo é para encontrar o maior. 540, esse aqui está falso. Tá? Beleza. Vamos lá, a gente já sabe até a resposta olhando os itens aqui, né, gente? Olhando os itens, a gente já sabe até a resposta, qual que é. Né? A gente já sabe que a resposta é a letra D. Olha lá, falso, verdadeiro, falso. Só pode ser o último aqui, falso. Mas vamos lá. A função se, ela é uma função condicional. Né? A função condicional. O que é uma função condicional? É a função que testa, tudo bem? É a função que testa. Alguém falou 800 ali, 800. Vamos ver se o C5 tá. O C5 tá? Não, 800 tem ali, ó, gente. Ó, o 800 aqui. Mas o C5 não está lá, tá? É porque eu olhei no chat, a menina falou 800, mas tá errado, tá? 800 não. Tem 800, eu nem tinha visto 800 aqui, ó. Mas a questão não entra o C5. O C5 não tá dentro. Então, o 800 não entra no cálculo, tá? Então, não é 800, tá? É falso mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Porque eu olhei no chat ali e eu vi a menina falando 800. Na célula tem 800, mas 800 não é resultado não, tá? Ele quer o maior entre B5, ED5, EC6 e D6. E não tem 800 dentro dessa colocação. Vamos lá, função condicional. Vamos lá. A função condicional vai ser da seguinte maneira, ó. Se condição no início, a condição sempre vai vir no início, depois vai vir o valor verdadeiro e o valor falso. Essa escrita nunca vai mudar, gente. Condição no início, valor verdadeiro e valor falso no final. Então, a condição sempre vai estar no início, valor verdadeiro e valor falso. Então, você sempre vai fazer o seguinte, você vai testar a condição. Se a condição for verdadeira, você vai fazer o cálculo que está aqui no verdadeiro. E se a condição for falsa, você vai fazer o cálculo que está aqui no falso. Então, quando você chegar na prova, a primeira coisa é marcar o lugar que está a condição, o verdadeiro e o falso. E você vai olhar o quê? O ponto e vírgula, para saber exatamente os locais que tem os argumentos, tudo bem? Então vamos lá. Aí ele fala o seguinte, vamos botar essa função se lá naquela tela. Se B3 for maior que E6, vamos apagar essa tela aqui. Se B3 for maior que E6, deixa eu ver se é isso mesmo. E6, ponto e vírgula, não, ponto e vírgula, sim. Então, qual é o resultado dessa função? Nós vamos pegar a condição, ó. Condição, tá aqui. Valor verdadeiro tá aqui. Essa ordem não muda, tá, gente? Não muda essa ordem. Testa a condição. Se for verdadeiro, a gente faz verdadeiro. Se for falso, faz o falso. Vamos lá. B3. B3 é 400. Então, aqui tá 400. E6. E6 é 400 aqui também, ó. 400 é um número maior que 400? Pergunto, 400 é maior que 400? Não, professor, 400 não é maior que 400. Então, essa condição aqui está o quê? Falsa ou verdadeira? 400 é maior que 400? Não, então está falso. Então, eu não faço verdadeiro e faço falso. O resultado de tudo isso aqui vai ser a expressão sim, tá? A banca colocou aqui não, sim, para você confundir. Mas o que a gente tem que testar? 400 é maior que 400? Não, essa condição está falsa, então eu fiz o falso. Agora, se fosse 500, 500 seria maior que 400? Sim, professor, 500 é maior que 400, então aí você ia fazer o verdadeiro. Então você sempre testa aqui, se for falso a condição, o teste lógico, você faz o falso. Se for verdadeiro, tu faz verdadeiro. Como 400 não é maior que 400, deu falso. Aí eu peguei o falso e lá está escrito sim, que é o resultado dessa questão. E quando a gente volta, ele diz que o resultado de aplicar a função condicional vai ser não. E a gente sabe que o resultado não vai ser não, vai ser sim. Então, aqui está falso, como eu já havia alertado para vocês, a gente já tinha encontrado a resposta de letra D. Tudo bem? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Beleza. Vamos para a questão de número 9. Antes de fazer a número 9, vamos lá.
Professor, a dúvida das fórmulas é saber se dava para conciliar os estudos do TJ de São Paulo com o TJ de Minas. Sim, dá para estudar os dois, tá, gente? As funções não vão mudar aí, essas que eu estou explicando não mudam, tá? E na célula lá tinha o valor 800, mas o 800 não entrava, tá, gente? É porque eu não tinha visto o 800, mas o 800 não era resultado. Beleza. B3 não seria 200? Que B3? Vamos voltar aqui. B3... Não, B3 não é 200, não. Olha na tabela aí. B3, coluna B, linha 3, 400. Tá aqui, ó. B4 que é 200, ó. Coluna B, linha 3. B3, olha direito, Fabrício. B3 não é 200. B3 é 400. Só olha aí. Beleza? O 200 ele está no B4, tá bom? Olha a tabela direita aí. Beleza, vamos para a questão número 9. Considere a página do navegador Internet Explorer aberta. E ele quer saber o quê? Para acionar a caixa de diálogo que permite adicionar a página aos favoritos, sem pressionar, devem ser pressionadas as teclas o quê? Tecla para adicionar os favoritos, gente. A tecla para adicionar os favoritos é Ctrl D. Ctrl D de adicionar favoritos. Adiciona é quando teu filho chega, pai, adiciona a página do Mickey nos favoritos. Adiciona. Adicionar favoritos, Ctrl D. A resposta é a letra B de bola, tá? Dessas aqui é importante vocês lembrarem o Ctrl F, tá? Ctrl F é de pesquisar, né? Você pesquisar dentro da página que você está trabalhando. Ctrl F que vem da palavra find, de pesquisar dentro da página. Quando você quiser pesquisar alguma palavra dentro da página que você está visitando, Ctrl F. Ctrl F é pesquisar. Aí você vai falar, professor, pesquisar, localizar não é Ctrl L não. Ctrl L é no Word, tá? E nem vai cair o Word na tua prova. O Word não, vai cair o Writer. E tanto no Writer, vai ser bom para você, ó. Tanto no Writer do BR Office, do LibreOffice, quanto no Internet Explorer e outros navegadores, a tecla para localizar e pesquisar dentro da página é Ctrl F. F de Find. Vamos lá, volta lá. Presta atenção. Questão de número 10. Questão de número 10. Vamos lá. B4 é 400. É isso mesmo, B4 é 400, Elaine. É isso aí. Um computador com sistema operacional é utilizado por diversos estudantes na biblioteca da faculdade. Considerando que cada aluno possui o seu usuário de computador, o método para encerrar as atividades, deixando o computador disponível para que outro utilize é qual? Veja, gente, presta atenção. Nessa questão, ele me dá uma opção chamada de logoff, desligar, desativar e suspender. Dentro dessa questão, eu quero que vocês entendam duas coisas. Vamos lá. Na tua prova, pode cair a forma de sair de uma conta. Sair de uma conta, tá? Sair da conta, ela pode ser trocar usuário. Para sair da conta, a opção pode ser trocar usuário. E para sair da conta, eu posso usar também a opção fazer logoff. Nessa questão, ele só colocou fazer logoff. Foi fácil. Mas quando ele colocar as duas na prova, vai ser um pouquinho difícil se você não souber essa diferença. Presta atenção. Qual é a diferença do trocar usuário para fazer logoff? O trocar usuário, ele sai da conta sem fechar os programas. Sem fechar os programas que estão em execução. Sem encerrar a sessão de trabalho. Sem fechar os programas. E o fazer logoff sai da conta fechando os programas. Fechando os programas. Encerrando a sessão de trabalho. Então, vou te dar dois exemplos. O exemplo que ele deu aqui da faculdade. Você está na faculdade, você está no teu login, na tua senha. E tu vai embora para casa. Tu não vai deixar logado no teu login e sua senha. E você não vai voltar, você vai para casa. Então você faz o logoff. Porque fazendo logoff, ele encerra toda a sessão de trabalho, fecha todos os programas, não desliga o computador e deixa lá na tela de login, de logon, de entrada, para que as pessoas entrem com a senha delas e continuem trabalhando ali na faculdade. Então, fazer logoff, não desliga o computador, claro, não reinicia o computador, sai da conta, fechando os programas, encerrando a sessão de trabalho. Já o trocar de usuário, quando você troca de usuário, você vai para uma outra conta, trabalha na outra conta e depois você pode voltar para a conta anterior que os programas vão estar lá trabalhando. Porque o trocar de usuário, ele sai da conta sem encerrar os programas, permitindo o retorno para a conta que você estava usando.
tá? Então não esquece disso, a diferença. E na questão também, acusou o seguinte, a questão, claro, a nossa resposta quando ele fala deixando o computador disponível para quem vai usar, que vai desligar, vai fechar, olha lá, um computador com sistema Windows é utilizado por diversos estudantes, considerando que cada aluno possui um usuário, método para encerrar as atividades. Com certeza a resposta é a letra A, log off, porque desligar, a outra pessoa que assumir, ela vai ter que ligar o computador de novo. E aí no final ele fala, disponível para que outro possa utilizá-lo, é o log off. Beleza. Mas o que seria esse suspender aqui se cair na prova? Suspender é modo de economia de energia. Modo de economia de energia. Isso aqui pode cair na prova. Modos de economia de energia. Isso aí é uma deixa da banca, né, que pode cair assim na prova. O suspender é um modo de economia de energia e o hibernar. E ele vai querer que você faça a mesma coisa, saiba a diferença. Suspender, não desliga o computador. Não desliga o computador. Sabe o que o suspender faz? Ativa o modo de economia de energia. Ativa economia de energia. E como é que ele faz isso se não desliga o computador? Ele desliga o monitor do seu computador, desliga as placas, placa de vídeo, placa de som, placa de rede. Ele desliga algumas placas controladoras, mas não desliga o computador, desliga apenas o monitor e essas placas. Aí você vai para o almoço, quando você voltar, você aperta uma tecla e ele continua o trabalho de onde parou. Mas o suspender não desliga o computador. O hibernar já é diferente. O hibernar desliga o computador. Quando você bota para hibernar, ele desliga o computador. Tá? E para desligar o computador, o que ele vai fazer? Ele salva o estado de trabalho. Salva os programas que estão abertos, uma imagem dos programas que estão abertos, salva o arquivo que está aberto, ele salva o estado de trabalho atual e salva no disco rígido, no HD do computador, como se fosse um arquivo especial, uma imagem do trabalho que você estava fazendo. E desliga tudo, fecha tudo, desliga tudo. Amanhã, quando você liga o computador, o que o Windows faz? Ele vai lá no HD, recupera o arquivo que está com essa imagem do estado anterior de trabalho e joga na tua tela. Para tua surpresa, quando você ligar o computador amanhã, os programas vão estar na tela do jeito que você deixou. Do jeito que você deixou ali, aberto na tela, eles vão estar. Porque o hibernar e o suspender, eles economizam energia, mas sem fechar os programas. Diferente do desligar. Desligar, ele fecha tudo e não recupera o estado de trabalho anterior. Tudo bem? Então, suspender, não desliga o computador, hibernar, desliga o computador. Então, fica essa dica importante para vocês aí. Beleza? Galera, chegou ao fim. Vamos dar uma olhadinha ali na tela. Hoje finalizamos mais um aulão para o TJ de Minas. Foi o nosso segundo aulão. Essa é a segunda semana de aulões para o TJ de Minas Gerais. Quero agradecer todos que estão aí presentes assistindo esse aulão. Agradecer sempre a audiência que vocês dão aí ao canal do Estúdio Aulas. A gente sempre está trabalhando para melhorar os nossos vídeos, trazer mais alunos para conhecer o nosso trabalho. E agradeço muito, muito mesmo os elogios que vocês fizeram aí no chatzinho. E sempre que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui. Beleza? Abraço para vocês e até o próximo aulão aí de informática para o TJ de Minas. Fiquem ligados aí no canal.